Olá, sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Movimento Maternar. O nosso podcast que é feito para você, mãe, e para quem se importa com uma mãe. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, o retorno ao mercado de trabalho pós-maternidade. Dividindo esse momento comigo duas queridas, uma que é integrante do Movimento Maternar e uma que eu tô aqui convidando. Será que ela vem? Acho que até o final desse programa ela aceita meu convite. Vou deixar que elas se apresentem para vocês. Dividindo esse momento comigo, a minha querida amiga Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. É um prazer. Obrigada, Lorena. Boa tarde, para todo mundo. Então, eu sou a Cláudia, atualmente estou como gerente operacional lá do Supermercado Oriundi, e faço toda a parte de RH, contratação, sou formada em serviço social e hoje atuo na gerência de supermercado. Uma coisa bem distinta da outra, mas que acaba encaixando, porque a gente acaba lidando com pessoas, Isso que é importante. Perfeito. A Cláudia é a nossa super parceira, que tá sempre junto com a gente. Eu falo que é um presente que Deus deu para mim enquanto pessoa e para o Movimento Maternar. A que eu tô tentando captar aqui hoje, vocês vão ver, é a minha segunda convidada de hoje, que foi minha orientadora durante a faculdade. Com muito orgulho poder tê-la aqui hoje. É um presente da vida, de verdade. Então, Brunella, seja muito bem-vinda. É um prazer dividir esse momento com você, viu? Obrigada pelo convite, boa tarde. Eu sou a Brunella, eu sou formada em psicologia, fui professora universitária por 15 anos, mas o principal motivo que me trouxe aqui hoje é porque eu tenho uma consultoria na área de gestão de pessoas, que é a Talento RH, que funciona aqui em Ares há 22 anos. Para começar o nosso podcast de hoje, Brunella, eu queria direcionar essa pergunta para você. Você que está nesse mercado de trabalho há tantos anos, como é que você enxerga o panorama hoje da realidade brasileira, ou até mesmo da nossa cidade, em relação ao mercado de trabalho para essa mulher que está voltando pós-maternidade, Brunella? Vai variar muito de acordo com o nível dos cargos que essas mulheres ocupam, o nível de escolaridade. Então, quanto mais operacional for uma tarefa, menos chance ela terá de flexibilização de horário, por exemplo, de flexibilizar a jornada, como, por exemplo, dividindo com home office ou algo parecido. Quando a gente tem atividades que vão utilizar uma demanda intelectual maior, essa flexibilidade aumenta, porque ela pode dosar com trabalho em casa, ela pode fazer um contrato com uma redução de carga horária, e isso dá mais liberdade a essa mulher. Outra questão importante em relação não só ao retorno, mas ao ingresso da mulher no mercado de trabalho, são alguns desafios. Dentre eles, eu cito a redução salarial que ela tem comparada, por exemplo, a homens que ocupam a mesma função. Elas chegam a receber 77% do salário de um homem que ocupa o mesmo cargo, mesmo tendo a qualificação exigida ou até uma qualificação maior, E ainda a gente conta com o desafio de essa mulher ser enxergada como alguém que pode assumir outras responsabilidades nas funções, já que ela também tem a responsabilidade da maternidade. Então, algumas organizações, dependendo da visão que tem, da abertura, do nível de atualização e de humanidade que presta os colaboradores, podem achar que essa mulher sempre priorizará a maternidade em detrimento das responsabilidades maiores presentes no cargo de gestão, por exemplo. Perfeito, Brunella. Cláudia, e vou deixar essa pergunta para as duas mesmo assim, Você acha que a escolha de ter um filho hoje impacta na vida profissional da mulher? Você acha que essa é uma demanda de pensamento antes mesmo de talvez planejar uma gravidez, pela sua experiência de dia a dia hoje? A gente vai seguir por dois caminhos nesse caso aí, Como a Brunella falou, essa mãe que ela está muito linkada, nessa função mais operacional, ou seja, aquela função que você precisa cumprir um horário,
só que você precisa bater ponto mesmo ali todo dia. Se eu puxar um pouquinho para o segmento que eu trabalho hoje, né? A gente tem um segmento que a gente trabalha até os sábados, então você também curta esse tempo, né, com o filho. Por que eu falo ir por 2 caminhos? Porque você vai ter aquelas mulheres, né, que querem ser mães, e aí elas vão entender em que momento isso vai acontecer, e aí a gente vai para aquele público, né, que você falou, que é o público mais flexível. Então eu tenho uma função hoje que eu consigo fazer um home office, eu trabalho, por exemplo, na área de psicologia, então eu consigo, né, juntar as duas coisas, fazer o meu horário. Vai ser um planejamento positivo para você pensar hoje numa maternidade. Mas aí, quando a gente pensa para o lado operacional, tem as duas coisas. Tem aquela mãe que vai pensar no momento de ter o filho, mas tem, né, na sua grande maioria do operacional, aquelas que a gestação ela vem. Então, aí depois ela precisa se entender novamente no mercado de trabalho. Eu acho que uma coisa importante de falar, quando a Brunella comenta da questão financeira, né? Você vai ter ali, em algumas empresas, onde a mulher vai ser um pouco menos valorizada, ou ela vai ficar num processo seletivo num segundo momento em relação a um candidato homem, por conta da maternidade. Mas aí você tem situações em que ela precisa entender para que caminho ela vai, porque muitas vezes, neste público operacional que a gente está falando, ela é a mãe, ela é o pai, ela é a avó, ela é tudo da situação, né? Então ela fica numa escolha entre eu paro de trabalhar e cuido do meu filho, mas se eu parar de trabalhar, como é que eu cuido do meu filho? Então tem muito essa realidade hoje no operacional, né? E aí depois a gente vai entrar em outras questões aí que seria essa... A gente sempre pergunta, quando eu vou fazer uma seleção lá na loja, a primeira coisa que eu pergunto para a mãe, como é que é a sua rede de apoio hoje? Quem é a sua rede de apoio hoje? Isso é importantíssimo, porque a gente precisa entender isso para poder oferecer para a mãe, e lá, pelo menos lá na empresa hoje, a gente tem muito carinho de receber a mãe ou a futura mãe, mas eu preciso entender o que eu vou oferecer para ela que vai ficar dentro da realidade dela, que eu não vou perder ela daqui 2, 3 meses. Quer acrescentar, Brunella? Eu acho que esse processo ele impacta tanto que a gente vê as mães adiando esse sonho da maternidade cada vez mais. Então, o que se busca é ser mãe no momento em que a vida tem um nível de conforto, estabilidade muito maior, né? Então, a gente pode dizer que por necessidade, por medo, por insegurança, elas tentam de alguma maneira obter o conforto, o reconhecimento profissional, para aí sim a maternidade vir. Mas como a Cláudia bem ressaltou, a gente sabe que nem tudo na vida é planejado dessa maneira. Mas esse movimento de adiar a maternidade com esse receio de uma recusa ou de uma indisponibilidade do mercado em aceitar essa mãe, existe. Não dá para dizer que não, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. No primeiro episódio do podcast Movimento Maternal, a gente falou sobre a questão da fertilidade, né? A gente começou e quando o bebê não vem, foi a pergunta que a gente fez, e aí a gente acabou falando um pouco dentro dessa questão, né, a respeito dessa maternidade tardia, exatamente nesse novo ciclo da mulher, né? A gente está saindo para o mercado de trabalho, apesar de estar entrando com a mesma idade na graduação, mas a gente sabe que até se colocar nesse mercado de trabalho leva um tempo, né? E aí, pegando esse gancho, Brunella, como se preparar para essa maternidade em relação à carreira e como preparar a carreira para essa maternidade? Existe uma dica? Existe, e ela é injusta. Porque para lidar com essa demanda, parece que a mulher tem que ser sempre mais. Ela precisa ser melhor graduada, ela precisa ter maior desenvoltura, dedicação e desempenho no trabalho. Então ela precisa fazer um esforço extra, né, que se a gente for equiparar com outros contextos da vida, por exemplo, eu lembro de uma amiga que trabalhava num grande grupo empresarial, do Espírito Santo, mas ele está presente no Brasil inteiro. Ela trabalhava no RH. E o que provocou sofrimento a ela?
ela percebia que na medida em que as mulheres iam casando, elas iam sendo desligadas da empresa. Era um RH que desligava. Então, parecia que a solteirice, né? Teoricamente, esse não desejo de ser mãe colocava essas mulheres à frente. Quando esse desejo aparecia, ela perdia um pouco de valor no RH de uma empresa que, na verdade, era um grupo empresarial. Então, a qualificação precisa ser maior, o planejamento precisa ser maior, o conforto e a estabilidade financeira precisa ser maior quando a gente fala na possibilidade de planejar tudo isso. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Então, é um peso a mais. O que fazer para lidar com essa possibilidade de ser preterida no mercado de trabalho é um peso a mais para a mulher profissional, né? E para a mãe. Verdade. Quer acrescentar, Cláudia? Essa questão da valorização que ela fala, né, de perder o valor ou não, só ia contar uma curiosidade que acontece nas seleções lá na empresa, né? Quando você vai entrevistar um homem, para qualquer função que seja, mesmo a função operacional, na ficha lá diz, né, se tem filhos, quantos filhos, qual a idade, e aí no que a gente vai dialogando, a gente sempre pergunta, mas e os seus filhos? Não, fica com a mãe. Não, mas espera aí, vamos entender um pouquinho da rotina da sua esposa, então. Ela trabalha fora, quando ela não está, quem que ajuda? Você tem parte nesta ajuda? Qual o horário que fica melhor você para poder ajudar? E geralmente a gente percebe que eles saem eles não querem esse diálogo sobre isso. Porque fica muito entendido e está muito, né, enraizado na sociedade hoje que filho é das mães. A primeira pessoa que vai procurar é a mãe. Claro, o vínculo, né? A gente sabe a importância do vínculo. Mas se perde isso. E depois a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, acho que uma coisa que envolve muito essa questão da maternidade, do retorno para o mercado de trabalho, é a rede de apoio. Isso hoje ela é fundamental. Até mesmo para a parte psicológica da mãe. Porque por mais que ela tenha alguém para olhar a criança para ela poder voltar para o mercado de trabalho, quem é que está olhando? Né? Essa mãe, no momento em que ela está trabalhando, ela está integral, né? O pensamento dela está integral para aquilo que ela está querendo entregar para a empresa. Então é um ponto a se analisar também. Cláudia, partindo da premissa disso tudo que a gente conversou até agora, uma das grandes questões são os desafios encontrados por essas mães ao voltar ao mercado de trabalho. A gente sabe que algumas fazem a opção, talvez vou colocar dessa forma, de voltar ao mercado de trabalho quando as crianças começam a ser inseridas no ambiente escolar. Algumas voltam antes, logo depois mesmo da licença maternidade. A gente não está aqui para apontar o que é certo e o que é errado, acho que é a estrutura da vida de cada um. Mas na sua prática do dia a dia, como é que você vê essas dificuldades maternas? Eu não sei se a Brunella concorda comigo, mas eu acho que uma porcentagem significativa hoje na sociedade é das mães que vão retornar após o período da licença maternidade, né? Algumas empresas, né, são as empresas sedadas, estendem um pouquinho para 6 meses, algumas empresas ainda têm aquela questão de colocar mais 30 dias de férias para dar mais um tempinho, né? Algumas, como é o caso nosso lá, a gente faz o primeiro mês, um mês bem reduzidinho de horário para fazer essa saída de casa mais gradativa, mas assim, eu acho, Lorena, que o principal desafio hoje é a rede de apoio, porque se você for pensar nessa porcentagem de mulheres que precisam retornar logo após a licença maternidade, aí vem as dificuldades, né, com quem deixar. Aí você tem a dificuldade da logística muitas vezes, porque aonde você reside, o bairro que você reside, você não tem esse apoio, às vezes de uma creche, né, que seja municipal, um hotelzinho particular, ou algum parente também, né? Se a gente for jogar hoje isso para dentro do nosso município de Linhares, a gente tem muita gente de fora aqui, e que às vezes vem sem esse apoio familiar. Vem só a esposa, o marido, vem para morar com o irmão. Então a rede familiar, o apoio familiar é muito pequeno. Então eu não tenho uma avó, um avô, uma tia, alguém que possa ajudar nesse primeiro momento, né? E como eu falei, é uma porcentagem grande que precisa retornar para o mercado de trabalho com esses 6 meses, porque vem o filho,
E as despesas também aumentam, né? A vida às vezes passa de 2 para 3, né? Você já é 3, às vezes passa para 4, dependendo. Então, assim, eu acho que hoje um dos principais desafios é justamente essa rede de apoio. E eu acho que aí cabe, sim, as empresas. Lógico, né? A gente está falando também dentro das possibilidades de cada empresa, pensar neste profissional e olhar essa profissional não como uma mãe, mas como uma profissional. Então, o que ela tem de positivo, né, para entregar para a empresa? Poxa, ela tem muita coisa positiva para entregar para a empresa. Então, o que eu consigo ajustar dentro da minha necessidade, da necessidade dela, em relação ao horário, em relação a intervalo, às vezes, de um período de almoço, de um período de lanche, que eu consiga encaixar. Às vezes, ela precisa entrar um pouquinho mais tarde porque tem que deixar na creche, sair um pouquinho mais cedo porque tem que pegar na creche. Então, o que a empresa hoje consegue fazer de ajuste para poder ajudar? Como eu falei, às vezes é uma realidade que muitas empresas não conseguem, às vezes por número do quadro de funcionários e tudo mais, mas eu acho que é um ponto que as empresas hoje, para poderem fazer esse acolhimento das mães, precisam começar a pensar. Né? Pelo menos ter pelo menos, como ela falou, o RH que comece a pensar nisso, né? E comece a levar propostas disso para a empresa também, para a gente poder acolher essas mães, né? Perfeito. Brunella, esse ano não estava aqui no nosso script, mas vamos lá. Esse ano a gente teve, né, a inserção da lei falando a respeito da saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Sei que você, mais do que ninguém, deve estar se preparando e falando muito a respeito por todos esses anos que você já fala a respeito disso. Você consegue perceber o movimento a partir da lei, ou mesmo antes da lei, das empresas em relação à maternidade? Ainda eu não consigo perceber algo novo em função da lei. Por quê? Na verdade, foi uma atualização da NR01, que é basicamente uma norma que visa gerenciar os riscos. Ela foi aceita, né, em agosto de 2024, mas ela vai passar a ser uma exigência em maio de 2025. Então, algumas empresas já faziam isso. Outras ainda estão perdidas sabendo como é que eu vou gerenciar o risco psicossocial. Tá? Então, vai variar muito do nível de maturidade em relação ao que as empresas já vinham fazendo. Mas eu gostaria de fazer um link em relação a essa atualização e a saúde da trabalhadora, mulher, mãe, que é a questão da jornada tripla de trabalho, né? Então, a Cláudia fala dessa questão dessa dificuldade em relação à rede de apoio. A gente precisa lembrar que a própria constituição das famílias mudou. Então, se a gente tinha antes, né, um número grande de filhos, que um ia cuidando do outro enquanto a mãe trabalhava, hoje a gente não tem. E eu vou além. A gente precisa tanto da rede de apoio porque a gente não tem uma problematização do papel social do homem, da mulher, do pai e da mãe na sociedade. Então, quando a Cláudia fala da entrevista de emprego, você vê as mulheres incomodadas, receosas, elas logo justificam. Eu tenho 2 filhos, mas minha mãe fica com 2 filhos, não me atrapalha em nada, né? Eles dormem a noite toda, não me acordam. O homem não tem essa preocupação. Eu mudei minha forma de fazer esse tipo de pergunta. A gente sempre faz porque a gente quer entender a constituição familiar, né, alguns aspectos psicossociais daquela família. Então, do mesmo jeito que eu pergunto sobre a saúde, sobre o sono, sobre a atividade física, eu hoje pergunto: quem mora na sua casa? Eu percebo que essa pergunta deixa as mulheres mais confortáveis, né? Porque eu via esse incômodo e esse receio ao dizer: eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos, né? Eu não pretendo, eu tomo anticoncepcional, eu não pretendo engravidar tão cedo. Então hoje eu mudei a pergunta. Eu quero saber quem mora na sua casa. Ela me dá a resposta que é a realidade da vida familiar dela, mas de uma maneira muito mais confortável. Perfeito.
infelizmente, não dá pra gente dizer que o jugo é igual pro homem e pra mulher. Eu costumo dizer assim, não sei se vocês vão concordar comigo, aquela frase, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sempre falo que lugar de mulher é onde ela quiser, mas ela vai brigar muito pra estar aonde ela quiser. Eu acho que a verdade é essa e a gente precisa parar de romantizar esse sabe? Porque esse não existe. Nós estamos galgando espaço, nós estamos brigando de fato por eles. Quando a gente está nesses espaços, nós sempre somos cobradas a mais, né? Sempre tem essas questões. A maternidade é uma questão, sim, para a mulher, principalmente quando ela está relacionada ao mercado de trabalho. Porque a gente é julgada, a gente é pontuada. Por isso a importância de a gente estar aqui conversando, sabe? Para dizer, olha, você está passando por isso, mas a gente entende, nós somos mulheres como você, e a gente está aqui para construir um legado de informação de qualidade para que a gente possa se estabelecer e mudar essa realidade. Talvez a gente não vá viver isso hoje, mesmo com a implementação da saúde mental nas empresas com mais vigor a partir da reformulação da lei, mesmo com o olhar carinhoso dos gestores no RH, mas serão portas talvez que as nossas filhas, as nossas netas vão passar, e não nós. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso e dar voz para isso, porque quando a gente fala, a gente sai dessa romantização, e infelizmente esse lugar da mulher ainda é um lugar conquistado. Eu acho que isso é importante. E aí, partindo dessa premissa de falar isso, eu acho que a gente também poderia levantar essa questão assim, Brunella, estamos voltando ao mercado de trabalho. Então, aquela que voltou com a licença maternidade dos 6 meses, ela já estava com um emprego ali, 6 meses é bondade, tá, gente? Falei 6 meses, mas a gente sabe que tem mães que voltam bem antes disso, né? Mas então, voltamos da licença maternidade, essa mãe estava ali com emprego, está toda estruturada, fez sua rede de apoio, teve uma estrutura para voltar. E aquela mãe que a gente vê hoje, que quase, né, 50%, 60% talvez, começa a empreender para poder ficar com as crianças, né? Então, como, Brunella, hoje essa sociedade, como se preparar mesmo para voltar para esse mercado de trabalho? A gente tem hoje disponibilidade de cursos, né? Como é que está tudo isso hoje? É necessário que ela, na medida do possível, sem pressão, né, ela utilize essa facilidade até da internet, da formação remota, para mostrar que ela está atualizada. Se for uma mãe empreendedora, melhor ainda, porque ela vai ter resultados alcançados, tanto em relação ao lado empreendedora dela, quanto ao lado daquela mulher que conseguiu conciliar o empreendedorismo e a maternidade. Então, o viés é buscar, isso já começa na elaboração do currículo, dizendo as competências, né, as soft skills que ela alcançou ao longo desse período. Então, eu optei por dar um tempo no mercado formal de trabalho, mas eu não estou desatualizada. Eu evoluí, eu me desenvolvi, eu atingi resultados, porque, em síntese, são os resultados que as empresas valorizam. Perfeito. Cláudia, hoje, qual é o benefício de ter uma mãe dentro de uma empresa? Como que a gente pode dizer que essa mulher traz potencialidade para uma empresa? Então, quando ela retorna, Lorena, né, dentro dessa expectativa, desse cenário tranquilo, né, um cenário onde ela retorna para uma atividade que ela já está fazendo, ela ingressa numa atividade que ela tem qualificação para aquilo ali, tem a rede de apoio, né? Eu acho que para a empresa hoje a maior vitória é estar com pessoas, né, com mães, porque a gente sabe que eu sou mãe, então a gente cria uma outra visão, a gente cria uma outra responsabilidade, a gente começa a dar mais valor para aquilo que a gente vai conquistando, porque as nossas conquistas elas vão refletir em algo positivo para os filhos e automaticamente a empresa que contrata essa mãe, essa mulher, vai sair ganhando também. Eu acho que vem essa maturidade, eu acho que vem essas habilidades, como a Brunella acabou de falar, o tempo que eu estou em casa de licença maternidade, eu estou empreendendo de alguma forma, eu preciso, né, me recolocar,
ou eu vou me dar bem nesse empreendedorismo depois que eu passar, né, daquele primeiro 4, 6 meses, ou eu vou ingressar novamente no mercado formal. E aí, quando eu ingresso, eu estou preparada para isso. E aí tem todo esse histórico de responsabilidade. Então, assim, se fosse resumir numa palavra, eu acho que a responsabilidade que se cria a partir do momento em que você, né, tem a maternidade, que você se torna mãe, é o principal ponto hoje para você estar trazendo essa mulher para o mercado de trabalho, trazendo essa mulher para dentro da empresa. Né, essa responsabilidade, uma responsabilidade com o horário, uma responsabilidade em falar assim, é daqui que eu tiro as coisas positivas para os meus filhos, né? Ainda mais visto do cenário que a gente tem muitas mães, e a configuração familiar hoje diz isso, muitas mães que são, né, o arrimo da família, né? Então eu acho que cria nelas essa responsabilidade. E eu tenho, por exemplo, lá na empresa, vários exemplos para dar de mulheres que ingressaram com a gente antes de ser mãe, né, e foram alcançando os patamares, mas assim, a partir do momento que eu tenho colaboradores lá que estão na 3ª gestação dentro da empresa com a gente, né, dentro de um período de 6 anos, que a nossa empresa aqui em Linhares é nova, que elas alcançam muito mais hoje. E um desses cenários é uma mãe solo. Então, assim, eu acho que a responsabilidade que as mães criam a partir da maternidade, eu acho que é a chave ali para a gente entender. Foi o que eu falei, mas a empresa precisa ter uma visão aberta, né? De que é mãe. Por exemplo, hoje eu ocupo uma função do qual eu ingressei sendo mãe de 2 já, né? Com uma certa idade, com 2 meninos, mas eu corri atrás também de qualificação, de entendimento, né? E você vai mostrando isso no dia a dia. Mas eu acho que você resumindo uma palavra mesmo, acho que a responsabilidade que a gente ganha após a maternidade é o ponto principal, o ponto chave para as empresas que estão com a visão aberta para isso, que não são todas, como a Brunella falou, ainda tem que caminhar muito para isso, teriam de retorno desta mãe, né, profissional. Ok. Brunella, pegando o gancho da Cláudia, como é que as empresas podem oferecer essa qualidade para esse retorno dessas mães ou até mesmo para o ingresso dessas mães após a maternidade? Algumas montam programas para que elas se preparem para esse momento, porque querendo ou não é um momento de ruptura, principalmente se ela for mãe de primeira viagem, né? Como que eu deixo meu filho, como é que eu sobrevivo, como é que ele vai sobreviver. Então, algumas empresas têm esses programas, né, que até mesmo ministram práticas, fazem com que as demais deem depoimentos, dá uma segurança. Algumas têm alguns programas específicos de amamentação, fazem o que a Cláudia relatou em relação à empresa dela, um retorno gradativo, né? Isso é muito bacana. A gente tem um ponto a ser analisado na nossa cidade. Não sei se a Cláudia vivencia isso, mas toda vez que você publica uma vaga, você acaba recebendo mais currículos femininos que currículos masculinos hoje em dia. Então, se as organizações querem ter sucesso fechando as vagas que elas têm aberto, elas vão precisar relativizar isso, né? Aliás, eu acho que parte dessas dificuldades vem justamente de um atraso em algumas flexibilizações que estão baseadas naquele controle de quantas horas trabalha por dia, de quanto tempo que almoça, quando na verdade a gestão deveria dar conta do desempenho. Mas outro ponto que precisa ser vencido na nossa cidade, que talvez dificulte um pouco isso, é quando a gente analisa que nós temos, né, o centro urbano, mas nós temos polos industriais distantes dos dois lados, né? Então, como que essa mãe dá uma fugidinha para ir em casa à hora do almoço? Como que ela deixa o filho na creche se o ônibus passa 2 horas antes dela começar a trabalhar? Então, são alguns dificultadores que, se não houver alguma estratégia, afastarão essas mulheres do mercado de trabalho. Perfeito. Meninas, a gente está caminhando para o fim
né, do nosso podcast. Eu sei que a gente teria muitos outros assuntos, mas eu ainda queria tocar em 2 pontos específicos antes de pedir as dicas de vocês, né, que é essa questão que vocês duas levantaram a respeito desse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Como equilibrar a maternidade, Cláudia, com o trabalho, como equilibrar essas 3, 4 funções que essa mãe faz. Durante a pandemia, a gente viu que elas estavam além do trabalho, além da maternidade, além da casa, ainda viraram professoras e tantas outras funções. Então, como equilibrar essa vida, Cláudia? Ainda puxando, né, já para essa pergunta sua e do que a Brunella falou, lembrar também que quando você descobre, você está no mercado de trabalho, você está empregada e você descobre que você vai ser mãe. E aí eu acho que bate também essa incerteza nelas, assim, eu vou retornar? A empresa vai entender que agora eu tenho que me dedicar também a uma outra parte, não só a parte da empresa, né? Então cabe às empresas pensarem também nesse acolhimento né, durante a gestação, né, de deixar claro para a pessoa, olha, você tem o seu valor aqui dentro da empresa e assim que você retornar, né, a sua função, a sua estabilidade está aqui com a gente. Em relação, né, ao que você falou, eu penso assim, Lorena, hoje eu vou voltar na história da questão da rede de apoio, né, para a pessoa poder retornar com essa e dar conta dessas 3 jornadas, né, porque é o que falou, você precisa ser mãe, aí você tem tudo aquilo ligado à maternidade, né, e cada um na sua fase. Então você tem a fase do bebê, depois você tem a fase do engatinhar, depois você tem a fase da escola, então você tem preocupações relacionadas também à escola, né, você tem numa família estruturada, o papel de esposa, o papel de mantenedora da casa e o papel de profissional. Às vezes é mais do que 3 papéis, né? Às vezes o papel de filha, né? Você também, em algumas realidades, você tem o pai, a mãe para olhar. Eu acho que hoje as empresas, elas precisam cada vez mais investir nesta parte, desse apoio. Então a rede de apoio é interessante, o que a gente já comentou sobre entender quais são os momentos, como você falou da questão dos polos, né? Se você imaginar, essa questão da logística é algo muito complicado, né? Às vezes eu tenho que pegar meu filho, colocar na bicicleta, levar no hotelzinho, deixar a bicicleta na casa de alguém, pegar o ônibus que está perto, ir para a empresa, voltar, fazer... E aí você tem toda essa logística, né? Todo esse itinerário que você vai fazer durante o dia e no final do dia você vai chegar esgotada em casa. Então aí a gente esqueceu a mulher está de lado, que tá vivendo ali é a mãe, a esposa, a profissional. Então eu acho que as empresas precisam começar a pensar nisso. Como eu falei, não é fácil, né? Porque são várias questões. A gente mora numa cidade de polos diferentes, né? A gente vai de um polo ao outro com 30 minutos, mas numa realidade de uma mãe que faz o seu horário, que tem o seu transporte, enfim, várias coisas, né? Para quem precisa, por exemplo, de um transporte coletivo, nós estamos falando de 1h30, 2 horas, às vezes, dependendo desse trajeto, né? Então, dentro das possibilidades, se eu já pudesse deixar uma dica aqui, seria as empresas começarem a pensar nisso. Por isso que tem algumas empresas que geralmente contratam, não tem problema nenhum em contratar mãe, mulher, mas contratam do entorno, justamente para também facilitar, né, a vida dessas mulheres. Mas eu acho que esse é um ponto de partida, começar a entender, né? E assim, se de fato, com todo esse entendimento, com tudo isso, né? Mesmo assim você não conseguir trazer esse profissional, mas você tem um entendimento que pelo menos a empresa tentou trazer aquela profissional para o ambiente de trabalho, né? E muitas vezes, mesmo com todo o recurso que a empresa dá, mesmo assim ainda é difícil. O exemplo que a Brunella deu dessa adaptação, lá na empresa, por exemplo, o 8º mês, né, do neném, que é depois que passa a licença maternidade e as férias, elas voltam gradativa. Elas trabalham na primeira semana 2 horinhas e vão embora. Na segunda semana 4 horinhas e vão embora. E assim vai crescendo. Para você começar a entender, essa rede de apoio está dando certo? Com quem está ficando está dando certo? A minha logística está dando certo? O meu tempo está dando certo? Então eu acho que isso é importante. Então a principal dica hoje, para a gente ajudar até nessa parte psicológica mesmo das mães, as empresas começarem a pensar, né, e serem o mais honesto possível com a sua mãe na hora que vai acolher ela no mercado de trabalho. Perfeito. Brunella, para a gente encerrar, então, a Cláudia já acabou resumindo várias coisas numa única pergunta. Queria ouvir de você
da sua expertise, desses anos todos de mercado de trabalho, contratando, fazendo esse processo de recrutamento e seleção, acolhendo as empresas, dando esse suporte. Como uma empresa pode hoje, de fato, se preparar para acolher essa mãe e como essa mãe pode se preparar para a volta ao mercado. Então, uma dica mesmo de currículo, de curso, de estrutura para a empresa, você poderia nos dar, por favor? Eu acho que as empresas precisam relativizar, reestruturar o conceito que elas têm sobre a entrega de um profissional, de uma profissional, né? Porque você fica ainda muito, acho que eu já citei isso aqui, mas eu reforço, esse controle de carga horária. 44 horas trabalhadas não necessariamente são 44 horas produzidas. Claro que isso vai variar muito do segmento, né? Se você pensa numa atividade administrativa, isso é mais fácil. Se você pensa numa atividade industrial, isso é mais difícil. Então, vai resolver muitos problemas das empresas se elas começarem a criar outras métricas de entrega e de valorização do profissional. Do lado da mulher, eu acho que a gente precisa de uma campanha, que eu acho que talvez seja essa a proposta do grupo de vocês, para desmistificar a maternidade ideal, porque isso só traz sofrimento, porque ela tenta, ela nunca vai ser aquela mãe. E aí eu vou dar alguns exemplos. É um chá revelação, ela tem que fazer. Depois o bebê nasce, é o mêsversário. E tem o convite para os padrinhos. Gente, onde cabe isso tudo? A quem cabe a possibilidade de fazer isso tudo? Então, ela vê uma maternidade que está sendo vendida por aí, e quando ela se vê descabelada, sem conseguir fazer uma unha, sem conseguir ir à academia, colocar os exames dela em dia, ela se sente inferior, incapaz, eu não sou uma boa mãe. Então, do ponto de vista da saúde mental, a gente precisa trabalhar e divulgar o que é a maternidade real, né? O que é essa maternidade real, para que ela não perceba tanto o distanciamento entre o que ela consegue fazer nesse lugar e o que ela vê, por exemplo, nas redes sociais. Né? Perfeito. Cláudia, foi um prazer dividir esse momento. Quer fazer alguma consideração? Não, só ia falar em relação a isso, que quando você perguntou para a Brunella qual a dica que você dá para essa mãe se preparar. Eu acho que ainda fica mais um pontozinho que pense que quando você for ingressar no mercado de trabalho, você precisa entender que você é mãe. E muitas vezes essas mulheres chegam na entrevista, talvez com essa ilusão, né, da maternidade perfeita. Então, e a gente faz essa pergunta, né, sobre a rede de apoio. Não pensei nisso ainda não. Se eu for contratada, eu vou pensar o que eu vou fazer, com quem eu vou deixar meu filho. Então, talvez dá essa ilusão, né, de que as outras pessoas conseguem fácil, se organizam fácil, porque comigo vai ser diferente. Então, entender a realidade de cada um, a sua realidade atual, para você voltar para o mercado de trabalho, né, formal, seria mais uma dica aí para a gente fechar isso. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Brunella, para a gente fechar o nosso podcast de hoje? Eu acho importante também perceber que os problemas não duram para sempre. Né? As dificuldades e os desafios, eles vão passar. Eles vão mudar de acordo com a fase do bebê, de acordo com a fase da mãe no mercado de trabalho. Mas a tendência é que as coisas se tornem mais leves, né? Então, pode estar pesado naquele momento, mas vai crescer. Vai dizer tchau, mãe, pode ir. Vai perceber que a mãe sai, mas a mãe volta. Então, os problemas eles não permanecem na mesma proporção do início da maternidade, que a gente sabe que é uma fase que requer muitos cuidados, né? Uma dedicação muito intensa. E a própria empresa pode lembrar disso para manter um profissional de qualidade com ela ali, né? Que as coisas vão passar, né? Vão ser gradativas aquilo ali. Exatamente. Meninas, a gente teria papo aqui por uma semana. 3 horas. 3 horas é pouco, eu já vou para a semana.
De verdade, muito obrigada. Viu? Eu tenho certeza que o que a gente conversou aqui hoje vai levar essa informação de qualidade, que é o objetivo, né, do nosso podcast, que é o objetivo do Maternar, para muitas mães. E acho também que vocês estão sempre muito dispostas a esclarecer, né? Cláudia está sempre ali fazendo os textos com a gente, nos eventos, então está sempre presente. Brunella nas redes sociais também. Tenho certeza que se uma mãe que assistir quiser entrar em contato, com certeza você vai tirar essa dúvida. Então, ter profissionais como vocês somando a esse momento é riquíssimo, viu? Muito obrigada. Eu vou ficar aqui rasgando cedo, que eu já rasguei no começo. Agradeço o convite, Lorena. Obrigada. Obrigada pelo convite, estamos à disposição. A gente está junto. E quem sabe, Brunella aceita meu convite. A gente está aqui namorando isso. Para você que está em casa, eu espero que você tenha gostado do nosso podcast, que tenha levado informação de qualidade, porque esse é o nosso objetivo, levar informação de qualidade para você, mãe, e para você que se importa com mamãe. Agora, eu quero dar um recadinho super importante para você que fez a sua inscrição no nosso simpósio. A gente vai ter um simpósio no dia 29 de março, com diversos profissionais de todo o estado, falando sobre as fases da vida da mulher. Eu vou estar lá participando do painel de endometriose e mediando também um painel super importante a respeito das políticas públicas em relação à saúde. Então, você que fez a inscrição, que é mãe, que é profissional da área da saúde, que é mulher, não deixe de participar. Vem com a gente, porque vai ser um momento incrível. Para você que está em casa assistindo esse podcast, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!